Olá, olá, queridos, graça e paz. Deus abençoe seu dia. Vamos para mais um momento aí do nosso comentário sobre o livro do nosso apóstolo, em todo o tempo, jejum e oração. Aqui ele traz uma ilustração muito interessante, quando ele fala sobre o passarinho, que o passarinho consegue dormir apoiado no fio, né? E o passarinho consegue dormir ali sem cair. O interessante é quando você vai estudar a anatomia do corpo do passarinho, você vai ver que os tendões da perna dele são feitos exatamente para isso, para que quando os joelhos dele estiverem dobrados, os seus pés se fecham e ali ele consegue segurar o que tiver que segurar. Então, fala um pouco sobre a importância dos joelhos dobrados. O joelho dobrado é o que dá ao passarinho a força para segurar qualquer coisa. Que figura maravilhosa o Criador nos deixou, a fim de nos ensinar sobre o poder dos joelhos dobrados, né? Então, irmãos, sobre a importância da oração, a importância de dobrarmos nossos joelhos e falarmos com Deus. Quando nós enfrentamos os momentos de dificuldades na vida, enfrentamos as tempestades da vida, enfrentamos os desafios da vida, precisamos nos lembrar que de joelhos nós podemos vencer todas as batalhas. De joelhos nós podemos vencer, enfrentar tudo que temos que enfrentar e prevalecer. Quando nós estamos de joelho, irmãos, orando, buscando, intercedendo, Alguém já disse uma frase que é muito famosa, que é de joelhos que a igreja avança, e é verdade. É de joelhos que eu e você avançamos, é de joelhos que eu e você rompemos, é de joelhos que dia após dia enfrentamos as nossas guerras e prevalecemos diante de todas elas. Nós precisamos entender que a oração, irmãos, há um grande erro no meio do povo de Deus, que é entender que existem pessoas chamadas para a oração. Já ouviu alguém dizendo assim? O fulano é chamado para intercessão. O fulano é chamado para a oração. Irmãos, não existe pessoas chamadas específicas para orar. A oração é para todos aqueles que servem a Deus, sabe? E a oração, quando se fala sobre isso, muitas igrejas erraram fazendo isso aqui, colocando a oração como que um departamento para pessoas escolhidas, sabe? E que acabam sustentando toda aquela igreja ali em oração, e não se tem essa compreensão de que todos são chamados para orar, entende? A oração não é um departamento da igreja, ela é o próprio oxigênio dela, extraídos nas regiões celestiais. Quando vemos um povo com falta de ar espiritual, podemos ter certeza que o que está faltando ali é oração. Então, quando você vê um crente desanimado, um crente sempre cabisbaixo, um crente sempre pensando em desistir, sabe? Um crente sempre pensando em voltar atrás, um crente sempre derrotado, como ele disse aqui, botou entre aspas, com falta de ar espiritual. Primeira coisa que nós precisamos entender e perguntar para essa pessoa: você está vivendo uma vida de oração? Irmão, eu nunca vi uma pessoa de oração cair. Nunca vi uma pessoa de oração, sabe, viver o tempo todo desanimado, cabisbaixo, pensando em retroceder. Mas quem não ora não prevalece. Quem não ora não avança. Quem não ora não vê o seu adversário cair, entende? Por isso que o maior adversário da oração é quem? O diabo, sabe? Por isso que ele diz aqui, creio que esta é a atividade contra a qual o diabo mais luta. Ele sabe que não pode vencer uma igreja que ora. Irmão, o diabo não pode vencer uma igreja, um crente de oração, não pode, é impossível, sabe? Um crente que se humilha diante de Deus, ele fica de pé diante do adversário, sabe? Então, por que o diabo luta tanto contra a oração? Por que o diabo luta tanto para não deixar uma igreja orar? Entende? Como ele vem dizendo aqui, no restante desse parágrafo aqui, hoje a oração, irmãos, é trocada por eventos mais bacanas, sabe? A oração, você vai ver, na maioria das igrejas, tem lá um círculo de oração que vai meia dúzia de gato pingado. Às vezes você vê uma igreja de 500, 1000 membros, mas quando se fala da reunião de oração, são raríssimas as igrejas
que tem uma adesão muito grande do seu povo para as reuniões de oração. Quando se fala de outros tipos de trabalho, a adesão é muito maior, sabe? O povo vem em massa, as pessoas vêm em massa para orar, não vêm, sabe? Então nós precisamos entender, não podemos trocar as reuniões de oração, as vigílias de oração, sabe? Por eventos mais divertidos, por evento que o povo gosta mais. Eu estava ouvindo um pastor de jovem, ele estava falando, falou, irmãos, quando eu assumi a liderança do grupo dos jovens, eu passei um ano inteiro fazendo tudo que aqueles jovens queriam. E eu abri mão de todas as minhas ideias e juntei com eles e disse, me dê as ideias de vocês e nós vamos fazer o que vocês querem. Irmão, e ele, para surpresa dele, sabe o que os jovens mais queriam? Eram eventos, cultos temáticos, São João Gospel, balada gospel, eventos que muito mais eram entretenimento do que propriamente uma espiritualidade. E ele falou, irmãos, eu passei um ano fazendo tudo que aqueles jovens queriam. E o resultado foi, muitos daqueles jovens desviaram e nós não tivemos crescimento algum. Não tivemos um avivamento, sabe? Tínhamos muito entretenimento, mas avivamento, presença de Deus, milagres, a gente não tinha. E depois daquele um ano eu juntei os jovens. Eu falei, gente, nós já fizemos tudo que vocês queriam. Agora nós vamos buscar em Deus o que Ele quer. Ele disse para a gente buscar em Deus o que Ele quer, a gente precisa ir para a oração. A gente precisa buscar a Deus, a gente precisa jejuar, a gente precisa fazer vigília de oração. A gente precisa fazer momentos de oração em conjunto. Irmãos, e ele falou, a murmuração se instalou no meio da juventude. Mas alguns decidiram entrar por um caminho de oração. E o resultado foi que depois de algum tempo aquela juventude viveu um grande avivamento. Sabe, irmão, nós precisamos entender, não podemos trocar as reuniões de oração, vigília de oração, as consagrações, por eventos mais legais, mais bacanas, mais descolados. Não podemos. Se fizermos isso, a nossa vida espiritual, as nossas igrejas, nossas comunidades vão entrar por um declínio que depois para voltar é muito difícil, sabe? Casa da Bênção foi fundada pelo apóstolo Doriel de Oliveira. Uma das frases que marcaram o seu tempo aqui na terra, quando ele dizia, eu não acredito em pastores que não oram. E essa é uma grande verdade, sabe? Como acreditar num pastor que não ora? Como frequentar uma igreja que não ora? Sabe, irmão? Não há como. Então nós precisamos entender o caminho para o avivamento, o caminho que o Brasil precisa entrar dia após dia, o caminho que nossas igrejas, nossos pastoreios, nossa forma de fazer a obra de Deus precisa entrar, é o caminho do jejum e da oração, sabe? Então nós precisamos entender. Olha essa história aqui que ele conta no seu livro, ó. Vou ler para você rapidamente. Isso me faz lembrar da história de duas esposas de pastor, que estavam sentadas uma ao lado da outra, remendando as calças dos seus maridos. Uma delas falou à amiga, pobre do João, que está muito desanimado, desencorajado no trabalho da igreja. Há alguns dias ele falou em renunciar a entregar seu cargo. Parece que nada vai bem e tudo dá errado para ele. A outra respondeu, lamento por vocês. O meu marido tem dito exatamente o contrário. Tem sentido cada dia mais intimidade com Deus, como nunca havia experimentado antes. Um pesado silêncio atingiu aquelas duas mulheres, que continuaram com os remendos, sem trocar nenhuma palavra. Uma delas estava remendando o joelho da calça do seu marido, e a outra a parte traseira. Não há sucesso ministerial sem oração. Então, querido, se hoje alguém fosse remendar as suas calças, qual parte seria remendada? A parte traseira de alguém que passa o dia inteiro sentado, murmurando, reclamando, assistindo série, vendo vídeo, no celular. Ou alguém iria remendar a parte dos joelhos, de alguém que paga o preço na oração, de alguém que paga o preço na intercessão, de alguém que paga o preço por aquilo que Deus colocou em suas mãos, de alguém que paga o preço pelo avivamento, sabe? Nós precisamos disso.
precisamos pagar o preço, precisamos nos colocar no local da oração. E dessa forma vamos experimentar coisas muito maiores nesse tempo. Há uma proclamação do céu, uma conclamação do céu, uma convocação de Deus para a sua igreja. Jejum e oração. Esse é o caminho que precisamos entrar dia após dia. E Deus há de levantar, Deus há de mover, Deus há de abrir os céus e derramar a sua glória sobre nós. Por isso sejamos um povo de oração. Viu? Ore, busque, jejue, consagre, sabe? Como eu disse, nada contra você ver as suas coisas, fazer outras coisas, outras atividades, mas não troque. Todas as outras coisas precisam ser secundárias. A oração é primordial. Sem oração, nos falta oxigênio. Por isso, somos uma igreja viva, porque vamos permanecer em oração e buscar o oxigênio do céu sobre nossa vida. Amém? Seja encorajado a orar, seja encorajado a buscar ao Senhor nesse tempo, em nome de Jesus.